O jardim da minha vizinha sempre foi um mistério para mim. Não que fosse algo extraordinário aos olhos de outros moradores da rua, mas havia uma beleza peculiar na maneira como cada flor parecia florescer em perfeita harmonia. Marina, a dona do jardim, era uma mulher reservada, talvez no início de seus 40 anos, com uma aura que misturava elegância e introspecção. Eu, por outro lado, tinha 26 anos e acabara de me mudar para a casa ao lado, um jovem tentando equilibrar trabalho, estudos e a confusão emocional que a vida insistia em impor. Foi numa tarde de sábado que a conexão inicial aconteceu. Eu estava cortando a grama quando ouvi a voz de Marina chamando do outro lado da cerca. Lucas, você tem um minuto? Levantei os olhos e a vi ali, com seu habitual chapéu de palha e luvas de jardinagem. O sol destacava os tons dourados de seus cabelos, e o sorriso tímido em seu rosto era acolhedor. Claro, o que precisa? Perguntei, largando a ferramenta. Estou tentando replantar uma das minhas roseiras, mas o solo está mais compacto do que eu esperava. Você poderia me ajudar com isso? Suas mãos parecem mais fortes que as minhas, disse ela, brincando suavemente. Senti meu rosto esquentar com um elogio indireto, mas assenti rapidamente. Claro, só me dar um minuto para pegar uma pá. Assim começou o que seria a primeira de muitas interações no jardim dela. Cruzar a cerca naquele dia parecia um ato simples, mas ao entrar naquele espaço, senti como se estivesse pisando em um lugar onde o tempo desacelerava. Cada canto do jardim contava uma história. Vasos de cerâmica desgastados, pequenas placas com nomes de plantas e uma fonte rústica que parecia cantarolar suavemente com o vento. Era um ambiente que refletia Marina, sereno, mas com uma profundidade oculta. Essa é a roseira, disse ela, apontando para uma planta que, apesar de bela, parecia ter dificuldades em se sustentar no solo. Começamos a trabalhar juntos, eu cavando, enquanto ela segurava delicadamente os galhos espinhentos. O silêncio entre nós não era desconfortável, mas sim carregado de uma espécie de cumplicidade silenciosa. Você é ótimo com as mãos, ela comentou de repente, seu tom leve, mas com uma nuance que me fez parar por um segundo. Bem, sempre tive que me virar, respondi, tentando parecer descontraído. Você tem um jeito especial com esse jardim, dá para ver que ele reflete muito de você. Marina olhou para mim, seus olhos castanhos brilhando sob a luz do sol. Obrigada, Lucas, acho que é verdade. O jardim tem sido meu refúgio, um lugar onde consigo me reconectar comigo mesma. Quando terminamos o replantio, ela insistiu para que eu ficasse para um chá gelado sob a pérgola coberta de glicínias. Aceitei, mais por curiosidade do que por sede. Sentado à mesa de madeira rústica, enquanto ela trazia uma bandeja com copos e uma jarra, percebi que havia algo mais naquela mulher do que eu poderia ter imaginado à primeira vista. Há quanto tempo você mora aqui? Perguntei, tentando preencher o silêncio. Uns 10 anos, respondeu ela, servindo o chá com movimentos precisos. É engraçado como um lugar pode parecer tanto uma prisão quanto um refúgio, dependendo de como você olha para ele. Fiquei intrigado com suas palavras, mas não quis pressioná-la. Apenas assenti, bebendo o chá que tinha um leve sabor de limão e hortelã. O calor do sol, o perfume das flores e a presença dela criaram uma atmosfera que era ao mesmo tempo relaxante e eletrizante. Quando me despedi, horas depois, algo dentro de mim já havia mudado. Havia uma linha invisível que tínhamos cruzado, não de maneira óbvia, mas através de gestos, olhares e palavras que carregavam significados ocultos. Enquanto voltava para casa, senti que aquele jardim não seria apenas um espaço físico para mim. Ele havia se tornado o palco de algo que eu ainda não conseguia entender completamente. Os dias seguintes passaram como uma névoa, mas o pensamento do jardim,
e de Marina nunca me deixou completamente. Eu me pegava olhando pela janela, observando-a, enquanto ela cuidava das plantas com delicadeza quase reverente. Às vezes, ela parecia perdida em pensamentos. Outras vezes, movia-se com propósito, como se cada movimento tivesse um significado maior. A proximidade dela despertava algo dentro de mim, uma mistura de curiosidade e algo mais profundo que eu não queria ou não sabia como nomear. No sábado seguinte, ouvi batidas suaves na minha porta. Ao abri-la, encontrei Marina com um sorriso hesitante, segurando uma pequena cesta de madeira. Eu não quis incomodar, mas pensei em trazer isso para você, disse ela, estendendo a cesta. Dentro dela havia pequenos tomates cereja e ramos frescos de manjericão. Isso é muito gentil, respondi, sentindo-me um pouco desconcertado pela atenção. Obrigado. Não é nada, disse ela, olhando para o chão por um momento antes de erguer os olhos novamente. Na verdade, eu queria pedir outro favor. Tenho um problema com as trepadeiras no muro de trás. Elas estão ficando fora de controle. E, bem, você parece saber lidar com coisas difíceis. O tom dela era inocente, mas algo em suas palavras parecia ressoar além do literal. Concordei prontamente, pegando minhas luvas e ferramentas antes de segui-la de volta para o jardim. Quando chegamos ao muro, percebi que a situação era mais complicada do que imaginava. As trepadeiras tinham se enredado nas flores ao redor, tornando quase impossível podá-las sem danificar outras plantas. Parece que isso vai levar algum tempo, observei, me ajoelhando para examinar melhor a situação. Não se preocupe, disse ela, sentando-se em um banco próximo. Eu gosto da companhia. E, além disso, o jardim parece mais vivo quando há outra pessoa nele. Trabalhar no muro foi mais desafiador do que eu esperava, mas a presença de Marina tornava esta tarefa surpreendentemente agradável. Ela fazia perguntas ocasionais sobre minha vida, como eu tinha escolhido aquela casa, o que eu fazia para me sustentar, mas na maior parte do tempo apenas conversávamos sobre coisas leves, trocando histórias e risadas fáceis. A certa altura, senti seu olhar sobre mim, e quando olhei para ela, havia algo em seus olhos que parecia um convite silencioso, como se ela estivesse esperando por algo que eu ainda não havia dito ou feito. Você tem um jeito com o jardim, ela comentou, interrompendo meus pensamentos. É raro encontrar alguém que cuide das coisas com tanto cuidado. Talvez seja porque sinto que este lugar é mais do que um jardim. Respondi, limpando o suor da testa. Parece que ele guarda parte de quem você é. Marina sorriu, mas havia uma sombra de melancolia em sua expressão. É isso que ele é para mim, admitiu ela. Um espaço onde posso ser eu mesma. Acho que é por isso que é tão importante para mim encontrar alguém que o compreenda. E você acha que eu compreendo? Perguntei, surpreso com minha própria audácia. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, inclinou-se para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos, os olhos fixos no chão por um momento antes de me encarar diretamente. Sim, disse ela simplesmente, mas com uma intensidade que fez meu coração acelerar. Acho que você compreende mais do que percebe. O silêncio que se seguiu foi carregado, mas não desconfortável. Havia algo não dito entre nós, algo que parecia se expandir a cada segundo. Finalmente terminei de podar as trepadeiras, mas a tensão emocional permaneceu, pairando como uma nuvem carregada no céu. Você fez um trabalho incrível, disse Marina, rompendo o silêncio. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer, respondi, mas o sorriso em seu rosto me fez sentir que havia algo mais que ela queria dizer. Ela se aproximou, estendendo a mão para tocar levemente meu braço. O toque dela foi breve, mas deixou um calor que parecia irradiar pelo meu corpo.
Às vezes, penso que a vida nos dá exatamente o que precisamos, mesmo quando não sabemos que estamos procurando, disse ela, a voz suave, mas carregada de significado. Fiquei sem palavras, e antes que pudesse responder, ela recuou ligeiramente, como se percebesse o peso do momento. Você deve estar cansado, disse ela com um sorriso tímido. Deixe-me preparar algo para você. É o mínimo que posso fazer. Eu quis dizer que não era necessário, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Marina se afastou, deixando-me sozinho no jardim. Enquanto a observava caminhar em direção à casa, percebi que havia cruzado outra linha naquele momento. Uma linha que não podia mais ignorar. Naquela noite, voltei para casa com uma sensação de inquietação que não conseguia explicar. A imagem de Marina, seu sorriso, seu toque, tudo parecia gravado na minha mente. E pela primeira vez, me perguntei se aquele jardim era mais do que um espaço compartilhado. Talvez fosse o início de algo que nenhum de nós estava preparado para admitir. Os dias que se seguiram foram uma mistura de ansiedade e expectativa. Toda vez que eu olhava pela janela, meus olhos procuravam Marina no jardim. Quando não havia, havia um estranho vazio, como se algo essencial estivesse ausente. Mas quando ela aparecia, seja cuidando das plantas ou sentada sob a pérgola, sentia meu coração acelerar de uma forma que eu mal conseguia disfarçar. Algo estava mudando entre nós, algo que nenhum de nós ousava nomear, mas que era impossível de ignorar. Então, numa tarde preguiçosa de domingo, quando o sol começava a baixar no horizonte e pintava o céu com tons de laranja e rosa, ouvi a voz de Marina chamando meu nome. Abri a porta dos fundos e a encontrei parada junto à cerca, segurando uma cesta que parecia pesada. Você poderia me ajudar com algo? Ela perguntou, o sorriso suave em seu rosto contrastando com a intensidade de seus olhos. Claro, respondi sem hesitar. Atravessei a cerca e Marina me entregou a cesta antes de começar a caminhar pelo jardim. Eu a segui em silêncio, curiosidade e nervosismo competindo dentro de mim. Ela me levou até uma área do jardim que eu nunca tinha visto antes. Era um espaço pequeno, escondido atrás de uma fileira de árvores frutíferas, onde o ar parecia mais fresco e o som do mundo exterior era abafado. No centro havia um banco de madeira antiga, com almofadas gastas, cercado por roseiras e arbustos de lavanda que exalavam um perfume doce e reconfortante. Esse é meu lugar favorito, disse ela, sentando-se no banco e indicando para que eu colocasse a cesta ao lado. É aqui que venho quando quero pensar, ou simplesmente fugir do resto do mundo. É lindo, murmurei, sentindo-me imediatamente à vontade naquele espaço. O ambiente parecia quase mágico, como se fosse um portal para outra realidade. Marina sorriu e seus olhos encontraram os meus. Eu gosto de compartilhar esse lugar com pessoas que significam algo para mim. A profundidade de suas palavras me deixou sem ar por um momento. Sentei-me ao lado dela, sem saber ao certo o que dizer. O silêncio entre nós era carregado de uma tensão que não era desconfortável, mas sim expectante, como se algo estivesse prestes a acontecer. Você já se sentiu preso em sua própria vida? Ela perguntou de repente, sua voz baixa, quase um sussurro. Sim, respondi sem hesitar. Acho que todos já sentimos isso em algum momento. Ela assentiu lentamente, como se estivesse ponderando minhas palavras. Às vezes, sinto que o jardim é o único lugar onde posso ser eu mesma, sem julgamentos, sem expectativas. Mas ultimamente, sinto que isso está mudando. Por quê? Perguntei, inclinando-me ligeiramente em sua direção. O que mudou? Marina hesitou por um momento, seus dedos brincando com uma pétala de lavanda. Você, disse ela finalmente, sua voz tão suave que quase não a ouvi. Você trouxe algo novo para este lugar,
algo que eu não esperava. Meu coração disparou, e por um momento o ar ao nosso redor pareceu carregar um peso quase palpável. Marina, eu comecei, mas não consegui encontrar as palavras. Não precisa dizer nada, interrompeu ela, levantando a mão levemente. Eu só queria que você soubesse. Não espero nada de você, Lucas, mas precisava ser honesta. O silêncio que se seguiu foi avassalador, mas não desconfortável. Havia algo em seus olhos que parecia um convite, mas também um aviso. Eu sabia que estávamos à beira de algo que não poderia ser desfeito, mas também sabia que qualquer passo em falso poderia quebrar o delicado equilíbrio que havíamos construído. Depois de alguns minutos, Marina se levantou e pegou algo da cesta. Era uma garrafa de vinho e 2 copos. Achei que seria bom compartilhar isso, disse ela, sua voz mais leve, mas ainda carregada de uma emoção subjacente. Servimos o vinho e brindamos sem dizer uma palavra. O silêncio entre nós não precisava ser preenchido. Cada gesto, cada olhar, parecia carregar significados que iam além das palavras. Enquanto o sol se punha, o jardim ao nosso redor parecia se transformar. A luz dourada dava lugar a sombras suaves e o perfume das flores parecia mais intenso. Marina se inclinou para trás no banco, fechando os olhos por um momento. Eu a observei, cada detalhe dela gravado na minha mente. A curva de seus lábios, o brilho de seu cabelo sob a luz fraca, a maneira como sua respiração parecia sincronizar com o movimento das folhas ao vento. Lucas, ela disse finalmente, abrindo os olhos e me encarando. Você acredita que algumas pessoas entram em nossas vidas por uma razão? Sim, respondi sem hesitar. Acho que tudo acontece por uma razão. Ela sorriu, mas havia algo em sua expressão que parecia misturar tristeza e esperança. Então, talvez você tenha sido enviado aqui para me lembrar de algo que eu tinha esquecido. O que seria isso? Perguntei, minha voz mais baixa do que pretendia. Como é se sentir vivo novamente? Respondeu ela, seus olhos fixos nos meus. As palavras dela me atingiram como uma onda, e por um momento senti que o chão sob meus pés havia desaparecido. O espaço entre nós parecia desaparecer, e antes que pudesse pensar ou hesitar, senti sua mão sobre a minha. O toque era suave, quase imperceptível, mas carregava uma intensidade que parecia atravessar minha pele. Não dissemos mais nada. Ficamos ali, lado a lado, com o mundo ao nosso redor, parecendo se dissolver no silêncio. Eu sabia que havíamos cruzado uma linha que não poderia ser desfeita, mas que também não parecia algo que eu queria desfazer. Na manhã seguinte, acordei com uma mistura de ansiedade e antecipação. A lembrança da noite anterior estava vívida na minha mente. Cada palavra, cada olhar, cada gesto. Era como se o jardim tivesse se tornado mais do que um espaço físico. Era um lugar onde as barreiras que tínhamos construído ao longo de nossas vidas começaram a desmoronar. Eu sabia que algo havia mudado entre mim e Marina, mas não sabia exatamente o que isso significava. Passei o dia tentando me concentrar nas tarefas diárias, mas minha mente sempre voltava para o jardim e para ela. Finalmente, no final da tarde, decidi que não podia mais ignorar o que estava sentindo. Coloquei meus sapatos e atravessei a cerca, movido por um impulso que eu não conseguia controlar. Quando cheguei ao jardim, encontrei Marina ajoelhada ao lado de um canteiro, com as mãos sujas de terra e um sorriso cansado no rosto. O sol estava começando a se pôr, lançando uma luz dourada sobre ela e as flores ao seu redor. Ela parecia parte do jardim, como se fosse uma extensão dele, e a visão me deixou sem fôlego por um momento. Lucas, disse ela, erguendo os olhos para mim. Sua voz tinha um tom caloroso, mas também uma surpresa sutil. O que traz você aqui? Eu
Queria ver como você estava. Respondi, sentindo o calor subir ao meu rosto. E talvez ajudar, se você precisar. Marina riu suavemente, o som tão leve quanto o vento entre as árvores. Sempre há algo para fazer no jardim, disse ela, indicando o canteiro ao seu lado. Venha, posso ensinar como plantar essas mudas sem danificar as raízes. Ajoelhei-me ao lado dela e ela me entregou uma pequena muda, instruindo-me sobre como segurá-la e colocá-la no solo. Sua proximidade era inebriante, e cada vez que nossas mãos se tocavam, sentia uma corrente elétrica passar por mim. O tempo parecia desacelerar, cada momento carregado de uma tensão que não era desconfortável, mas sim cheia de expectativa. Você está aprendendo rápido, comentou ela, observando enquanto eu terminava de plantar a última muda. Talvez você tenha um talento natural para isso. Talvez eu tenha o professor certo, respondi, e o sorriso que ela me deu em resposta era cheio de algo que eu não conseguia decifrar completamente. Depois de terminarmos, Marina se levantou e estendeu a mão para me ajudar. Quando nossas mãos se encontraram, ela hesitou por um momento, como se estivesse considerando algo. Então, com um movimento quase imperceptível, ela apertou minha mão um pouco mais forte antes de soltá-la. Venha, disse ela, sua voz baixa. Há algo que quero lhe mostrar. Seguia pelo jardim, passando por canteiros e árvores, até chegarmos a uma pequena clareira escondida atrás de uma cerca viva. No centro, havia uma mesa de madeira com 2 cadeiras e um pequeno buquê de flores silvestres como enfeite. A luz do sol filtrava-se pelas folhas, criando um jogo de sombras que parecia quase mágico. Este é o meu lugar secreto, disse ela, sentando-se em uma das cadeiras, indicando para que eu fizesse o mesmo. Poucas pessoas sabem que ele existe. É lindo, murmurei, sentando-me de frente para ela. Por que me trouxe aqui? Porque sinto que você entende, respondeu ela, seus olhos fixos nos meus. Você entende o que este lugar significa, o que ele representa. Houve um longo silêncio enquanto nossos olhares se mantinham presos um ao outro. O ar entre nós parecia vibrar, carregado de algo que eu não conseguia nomear, mas que era impossível de ignorar. Finalmente, Marina se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Lucas, disse ela, sua voz quase um sussurro. Você já se perguntou por que as pessoas se conectam de maneiras que elas mesmas não conseguem explicar? Sim, respondi, minha voz tão baixa quanto a dela. Acho que algumas conexões simplesmente acontecem, sem razão aparente. E você sente que isso está acontecendo aqui? Perguntou ela, sua expressão séria, mas com um brilho de algo mais em seus olhos. Sim, admiti, sentindo meu coração disparar. Eu sinto. O silêncio que se seguiu foi esmagador, mas também cheio de possibilidades. Era como se estivéssemos à beira de algo que nenhum de nós podia prever, mas que ambos sabíamos que mudaria tudo. Finalmente, Marina se levantou e deu a volta na mesa, parando ao meu lado. Eu não sei onde isso vai nos levar, disse ela, sua voz firme, mas com um toque de vulnerabilidade. Mas sei que não quero ignorar o que estou sentindo. Olhei para ela, cada palavra que eu queria dizer presa na minha garganta. Então, antes que pudesse pensar, levantei-me e estendi a mão para ela. Ela a pegou sem hesitar e ficamos ali, sob a luz suave do entardecer, como se o mundo ao nosso redor tivesse desaparecido. A conexão entre nós era inegável, algo que nenhum de nós poderia fingir não existir. E enquanto o silêncio continuava, percebi que havíamos cruzado uma linha que não poderia ser desfeita. Mas, ao invés de medo, senti uma estranha sensação de paz. Talvez, pensei, algumas linhas fossem feitas para serem cruzadas. O momento que compartilhamos naquela clareira parecia suspenso no tempo,
como se o próprio jardim tivesse prendido a respiração, aguardando o próximo movimento. O calor da mão de Marina na minha era quase hipnotizante, uma sensação que parecia conectar não apenas nossos corpos, mas algo mais profundo. Nenhuma palavra foi dita, mas nossos olhares disseram mais do que qualquer discurso poderia. Lucas, começou ela, sua voz quebrando o silêncio com um sussurro hesitante. Você entende o que isso significa, não é? Eu sabia exatamente o que ela queria dizer, mas as palavras fugiram de mim. Assenti lentamente, incapaz de desviar os olhos dela. Marina deu um passo à frente, reduzindo a distância entre nós a quase nada. Eu podia sentir o perfume das flores que ela carregava no cabelo, misturado ao aroma terroso do jardim. O ar parecia denso, como se estivesse carregado de algo invisível, mas tangível. Às vezes, as coisas simplesmente acontecem, disse ela, com um tom que parecia uma mistura de aceitação e resignação. E quando acontecem, não podemos lutar contra isso. Não estou lutando, respondi, minha voz mais baixa do que pretendia. Mas isso me assusta. Também me assusta, confessou ela, e seu olhar suavizou-se, como se um peso invisível tivesse sido aliviado. Mas talvez algumas coisas valham o risco. Houve um instante, uma pausa carregada de tensão e expectativa, antes de Marina finalmente soltar minha mão. Mas, em vez de se afastar, ela levantou a outra mão, pousando-a suavemente em meu rosto. O toque era leve, quase hesitante, mas carregava uma intensidade que fez meu coração disparar. Você é diferente, Lucas, disse ela, seus olhos se movendo entre os meus, como se estivesse procurando algo. Você tem algo que eu não sabia que precisava. Eu sinto o mesmo, respondi, e as palavras pareceram insuficientes para transmitir a profundidade do que estava dentro de mim. Por um momento que pareceu eterno, ficamos ali, presos um no outro, como se o mundo ao nosso redor não existisse. Finalmente, Marina deu um passo para trás, rompendo o contato, mas deixando para trás uma sensação de vazio que parecia quase palpável. Venha comigo, disse ela, sua voz mais firme agora, como se tivesse tomado uma decisão. Sem esperar pela minha resposta, ela começou a caminhar em direção à pérgola no centro do jardim. Seguia em silêncio, sentindo que algo estava prestes a mudar de forma irreversível. Quando chegamos à pérgola, Marina parou e se virou para mim, seus olhos brilhando com uma mistura de determinação e vulnerabilidade. Este jardim significa muito para mim, começou ela, com a voz trêmula. Mas hoje percebi que ele não é apenas um refúgio, é também um lugar de começo. De começo? Perguntei confuso, mas sentindo o peso das palavras dela. Sim, disse ela, e sua expressão suavizou-se. Um começo para algo que eu nunca pensei que fosse possível novamente. Ela deu um passo à frente, sua proximidade enviando uma onda de calor através de mim. Lucas, quero ser honesta com você. O que sinto é algo que não posso ignorar, e acredito que você também sente. Assenti lentamente, incapaz de desviar o olhar. Sinto, admiti, minha voz quase inaudível. Mas isso me deixa incerto. Incerto é normal, disse ela, um sorriso pequeno surgindo em seus lábios. Mas a vida é cheia de incertezas, e talvez seja isso que a torna tão bela. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor, mas também carregado de possibilidades. Finalmente, Marina estendeu a mão novamente, seus dedos encontrando os meus com uma facilidade que parecia natural. E ali, sob a pérgola coberta de glicínias, senti que não havia mais barreiras entre nós. Lucas, disse ela, e sua voz carregava um tom de finalização. Seja o que for que aconteça a partir daqui, quero que saiba que nada disso foi planejado. Mas também não quero fingir que não está acontecendo. Nem eu.
Respondi, e as palavras vieram com uma sinceridade que surpreendeu até a mim mesmo. Por um instante, tudo ao nosso redor pareceu se dissolver. As flores, o som distante do vento, até mesmo o tempo. E quando nossos olhares se encontraram novamente, percebi que estávamos à beira de algo que nenhum de nós poderia controlar. Então, finalmente, ela quebrou o silêncio com um gesto, um movimento simples, mas que carregava a força de tudo o que tínhamos construído até aquele momento. Ela se inclinou para a frente, reduzindo a distância entre nós a nada, e pela primeira vez senti a suavidade de seus lábios contra os meus. Foi um beijo que começou hesitante, quase como uma pergunta, mas que rapidamente se tornou algo mais. Não havia pressa, apenas uma intensidade que parecia crescer a cada segundo, como se todo este universo tivesse convergido para aquele momento. Quando nos afastamos, o silêncio voltou, mas não era mais o mesmo. Era um silêncio preenchido por algo novo, algo que não precisávamos nomear, mas que ambos sabíamos que mudaria tudo. Marina, comecei, mas ela balançou a cabeça, interrompendo-me. Não diga nada agora, disse ela, sua voz suave, mas firme. Apenas fique aqui comigo. E foi o que fiz. Ficamos ali, sob a pérgola, enquanto o sol finalmente desaparecia no horizonte, deixando-nos envoltos na penumbra. Não sabíamos o que o futuro reservava, mas naquele momento nada disso importava, porque pela primeira vez o jardim não era apenas um lugar, era o início de algo que nenhum de nós tinha previsto, mas que ambos sabíamos que valia a pena explorar.